Olá pessoal, hoje temos rotação por estação. Lembrando que essa é uma série especial, eu estou lendo meu roteiro aqui para não me perder, para falar com vocês, que é sobre estratégias de aprendizagens. Aqui a gente vai abordar um monte de estratégias de aprendizagens, todas elas muito fáceis e que você pode começar a aplicar amanhã nas suas aulas. Então esse é o objetivo, um vídeo curto que te entrega tudo o que você precisa saber sobre, nesse caso, rotação por estações. Bem, mas lembrando que se você está vendo isso pelo YouTube, já deixa o seu like, se inscreva aí, por favor. E se você está ouvindo isso por algum coisa de podcast Spotify, deixa lá as suas estrelinhas. E, bem, então, rotação por estações, estamos hoje com o time completo. Fred, Staib, Marília Riso. Eu chamei vocês pelos nomes completos também, olha só. Olá, pessoal, tudo bom? Olá, pessoal. Lembrando que vai ter no link aqui da descrição desse lugar que você está acessando isso, um e-book falando sobre essa estratégia que a gente está apresentando agora. Exato. Eu pulei essa parte da introdução, eu acho que já pode ficar isso com você direto. Tem um e-book, a gente fez um material todo bonitinho, então a gente vai ter um e-book aqui, a gente vai ter o Spotify e vai ter o YouTube com conteúdo para você usar como você achar melhor aí. E aí, rotação por estação, Fred? Beleza. Fala pra gente, Washington, o que é isso? O que é rotação por estação? Primeiro, a gente tem que ter estações e segundo, a gente tem que ter rotação. Acho que a gente começa por aí, né? Obrigada, gente. Era sobre isso. Era sobre isso o vídeo. Planeta Terra. Tem rotação, tem estação. Bem, a gente vai criar dentro de sala de aula algumas estações, então a gente vai criar atividades diferentes e essas atividades, cada uma delas vai estar em uma dessas estações físicas. Então a gente tem um lugar diferente para esses estudantes irem. E quem vai para essas estações? Olha, um grupo específico de estudantes. Então eu pego a minha turma, divido em vários grupos e esses grupos vão passar por um circuito previamente determinado de estações. Cada uma dessas estações com uma atividade, cada uma dessas atividades para desenvolver uma competência diferente ou desenvolver de modo diferente a mesma competência ou para abordar um assunto de pontos de vista diferentes ou para abordar assuntos diferentes. Entendi. Então, não necessariamente todos os alunos têm que passar por todas as estações? Eu acho muito importante que todos passem por todas as estações, mas todos vão passar em algum momento ao longo do tempo, né, por essas estações. Então, grupo A, B e C. Eu tenho estações 1, 2 e 3. Então, o grupo A vai passar pela estação 1, 2 e 3 em uma sequência definida, diferente do grupo B. Certo? Porque começou já na estação 2. O grupo C já começou na C. Entendi. Muito importante isso. As estações têm que ser independentes. Eles não podem ser interdependentes. Senão eu fico amarrado ao caminho. Sempre tem que passar pela mesma sequência. Nossa, é muito importante. Isso é muito importante. Então, os grupos podem começar em qualquer estação. No tempo inicial, no momento do começo da dinâmica. Depois, eles rodam. E quando que usa, assim? Isso é importante, né? Quando que usa esse cara? Eu tenho algumas razões para usar a rotação por estações. Uma técnica, que é quando eu tenho uma atividade que não comporta todos os estudantes. É bem operacional. Por exemplo, eu tenho um laboratório de mídias. O Fred lá no maker dele vai usar o laboratório de podcast, mas só cabem 5 estudantes. Né? Então, se eu botar os 20 alunos aqui, não vai dar certo. Então, cria uma estação de podcast, tem um grupo que está com podcast, e os outros alunos estão divididos em outras estações. Uma edição de vídeo, por exemplo, o outro na impressora 3D e outro em realidade virtual. Então, crio 4 estações e eles vão passando por esse. O tempo é importante também, que essa atividade ela tem que durar um tempo definido. É importante que todas as estações tenham tempos equivalentes para dar para fazer a rotação de modo mais homogêneo. Se o cara gasta 40 minutos para fazer o podcast e 5 para fazer o vídeo, vai ter um grupo que vai ficar à toa no meio do caminho. Vai terminar em 5 e vai ficar à toa. Então ela é muito boa para aproveitar aqueles espaços que tem na escola, que às vezes a escola não usa. Ali não cabe todo mundo. A sala maker, geralmente, nessas escolas, ela tem um espaço restrito ali. E o professor, às vezes, não usa esses espaços, sala maker, laboratório de informática, laboratório de ciências, biblioteca, o pátio, seja lá o que for, porque não cabe todo mundo. E com a rotação por estações, ele desenha esses processos de modo que o aluno possa passar por todos eles, né? Então, essa é uma razão técnica para usar esse cara. Mas tem uma razão pedagógica também, que é... eu quero que esse aluno, cada grupo tenha uma experiência
de pontos de vista diferentes sobre um assunto. Por exemplo, eu vou falar de Segunda Guerra Mundial. Eu vou falar uma perspectiva sobre a Segunda Guerra na Europa, em uma estação, a Segunda Guerra no Pacífico, em uma outra estação, a influência da Segunda Guerra na África, na divisão ali da África, e o terceiro é o Brasil o quarto, né? O Brasil na Segunda Guerra. E ele passa por essas estações de modo independente, vai tendo pontos de vista diferentes. Tá, entendi. A gente, bonito, né, Fred? A gente gostou. Tem que usar. Né? Tem que usar. Mas e o passo a passo? Então vamos lá. Primeira coisa, e acho que se repete em várias das estratégias que a gente já falou aqui, né? Planejar. Planejamento. Você tem que sentar. Legal, a ideia é maneiraça, vou começar a aplicar amanhã. Sim, mas o que vai ter em cada estação? E o que você quer de cada estação? Isso planejar, a gente planeja também na aula. Mas é importante sempre voltar com esse ponto. Planejar, você já planeja, né? Sempre. O que eu quero que aconteça em cada estação dessa e o que vai acontecer em cada estação. Pensar em estações diferentes. Então, se eu tenho um muito normal e mais fácil de começar, eu dar textos diferentes. Ok, não está errado. Né? Às vezes você está trabalhando texto de literatura, né? E tudo mais. Mas evitar ter o mesmo tipo de atividade. Então na estação 1 você lê um texto, na 2 você lê outro texto, na 4 você lê um outro texto. Começa a ficar chato, bem enfadonho isso. Então planejar os tipos de atividades que vão ter em cada estação, né? Isso é o ponto 1. E pensando na experiência desse estudante, né? Quanto tempo que ele vai ficar ali? Ele ficou 20 minutos lendo um texto? Poxa, você vai ter que botar mais 20 minutos ele lendo outro texto, pegou pesado, né? Acho que esse é um ponto. E acabou de ler, o que ele vai fazer depois? Ele vai continuar sentado, não vai? Como é que vai ser essa mudança, né, de estar também? Como que ele anda. Isso é um ponto importante. Onde essas estações estão? Essas estações estão próximas, estão na mesma sala, então você levanta e vai ali. Ou não, elas estão em locais de aprendizagem diferentes. Laboratório, pátio e tudo mais. Você precisa ficar alguém lá, né? Se forem crianças. Se forem crianças, né? Não, mas até adulto, quando é aluno... Nossa, mas desenhar isso. O grau de autonomia. Tudo isso tem a ver com o grau de autonomia que você quer dar. Isso é o primeiro passo. Então, o primeiro passo, planejamento. Segundo passo ali, né, que é muito importante, é dividir os alunos em grupos. Então, agora, em grupos equivalentes, que esses grupos vão trabalhar juntos, né? Cada grupo em si, e vai passar por essas estações. Então, ter ali naquele grupo pessoas capazes de passar por todas aquelas estações e que faça sentido para elas isso, né? Faz sentido também ter, se não tiver alguém para ajudar, né, nesse passo, ter um líder em cada grupo, né? Sim, para saber qual é o circuito das estações. Tudo dependendo da idade, né? Tudo dependendo de você. O professor sempre vai estar adaptando. A gente vai falando, o professor está na cabeça dele, ele já está pensando outra. Vou fazer uma gincana correndo. Quem não vai na estação perde 10 pontos. Já resolvi. Esse problema seu aí. O professor é cheio de ideias. Mas a base é definir os grupos. Agora que eu defini os grupos, eles vão rodar pelas estações. Ok, tudo agora se autogerencia. Tá tudo tranquilo. Um outro ponto, acho que importante, eu não falei no anterior, do quando usar, é quando um recurso é muito escasso. Eu falei na sala, mas esse recurso pode ser um especialista, um professor. Por exemplo, imagine que você, professor, tem uma atividade ali no Laboratório Maker, ali o Fred, na 3D, onde aquilo precisa muito do Fred. Precisa muito de você. As outras são independentes. Então, aquilo dá tempo, né, dá a oportunidade do professor ficar dedicando energia para aquela estação. Então, ele está naquela estação especificamente, e os alunos estão rodando as outras. Então, quando você tem um recurso escasso, é muito legal, porque é isso que vai acontecer agora. Uma vez que os alunos passaram por todas as estações, eles já rodaram, é muito importante que a dinâmica não acabe aqui, seja no mesmo dia ou em dias diferentes. Ter o fechamento, que é o terceiro passo. Eu preciso fazer o fechamento, botar os estudantes todos juntos de novo e cada um falar das suas experiências, ter um debriefing desse processo. Posso até usar outras estratégias para fazer esse debriefing, fazer um Kahoot, se eu quero fazer uma ideia de, por exemplo, de conteúdo, ou não, eu quero ouvir cada um dos estudantes, saber o que eles aprenderam, fazer uma pequena atividade de saber como que cada um individualmente escrever um one-minute paper ali, para como que ele pensou e passou naquelas atividades. Então, eu receber um processo avaliativo, não pela nota, né, exclusiva, mas para eu receber um feedback do estudante, saber onde que ele está
nesse espaço de aprendizagem e se aquilo foi válido ou não, né? Isso é importante para o professor, ainda mais quando você está fazendo pela primeira vez, segunda. Quanto mais você fizer esse feedback ali na hora, você vai sentindo mais confiança, porque você vê que os alunos aprendem. É muito gostoso, né? Então é importante ter isso para os alunos, mas para você também continuar fazendo isso, que no início dá um pouquinho mais de trabalho. E é uma coisa como o planejamento, que tradicionalmente a gente já está no nosso papel, mas quando a gente faz uma atividade dessa, a gente esquece. Acaba, fica grande energia, os alunos todos felizes, a gente acabou... E a gente não recebeu ali. Tem que ter um momento de desacelerar, de entender o que aconteceu para o estudante poder falar. Até ele também entender que ele realmente aprendeu, né? Tem aquela coisa da conversa. Sim, fundamental o aluno poder verbalizar o que ele fez ali, né? Aí tem alguns perigos esse processo aí, né? Eu acho que um dos perigos é esse. É virar uma grande dinâmica, uma grande festa e você perder um pouco do que aconteceu de desenvolvimento de competências que você quer. Então, não perder isso, né? E é uma atividade, portanto, que precisa de mais planejamento do que uma aula normal. Você fala assim, eu treino a minha aula, eu já planejo. Mas essa você planejou 4, 5 atividades diferentes, coordenou os alunos, montou uma dinâmica para o final, para o debriefing, então para o fechamento. Então, demanda um pouco mais. E o outro ponto, acho que é importante, é a gente conseguir fazer com que essa dinâmica faça sentido no antes e o depois dela, né? Para ela não ficar solta. Isso também eu acho que vale para todos, tudo que a gente for falar. Para não ficar meio solto ali. Sim. Verdade. Tem uma ponte, faz sentido ou não? E eu acho que importante também você comentar sobre o tempo, né? Se você acha que essa atividade, se planejou a atividade, você acha que ela vai levar 2 horas, então faça numa aula de 4 horas, alguma coisa assim. Sempre deixe um espaço bom de tempo, porque terminar antes é muito melhor do que não conseguir terminar. Eu acho que registrar também. Registrar registrar é um perigo. Não registrar é um perigo. Para você poder lembrar depois. Do que aconteceu, né? E eu acho que é a mesma coisa que a maneira, só que também é o raciocínio contrário. Você tem lá 2 horas de aula. Então, monta atividades. Vou montar, então, 4 atividades. Então, cada uma tem que demorar 10 minutos, no máximo. Porque... Sério, gente, 10 minutos. Você tem... Isso é muito importante. Porque 15 minutos é para... Pelo menos a primeira vez que os alunos estão aprendendo junto, né? Então... Demora ali aquela coisa dele entender o que ele está fazendo ali, o que está acontecendo, que 10 minutos acaba sendo 20, 30. Agora, uma dica não, mas uma informação que explode a cabeça, que não necessariamente precisa acontecer tudo no mesmo dia. Com certeza. As estações não precisam acontecer ali, certo? Verdade. Elas podem, você pode ter um circuito de rotação por estação de uma semana. Maneiro. Ou de um mês, certo? Então, essa semana o grupo tal tá no laboratório de podcast, o outro tá na impressora 3D. E na semana que vem vai rodar, e na outra vai rodar, e assim. Mas ele tem que ficar rodando sempre, né? Vai rodar durante uma semana. Foi isso que a gente fez durante a pandemia, né? Em alguns casos. Quando a gente falou de ensino híbrido, que ninguém é mentira, mas poucas pessoas de fato fizeram ensino híbrido. Não foi. Quando a gente fala de híbrido, a gente tá falando... Nunca foi. Gente, isso é uma piada pronta. Tem um vídeo que a gente vai colocar o link aqui do canal, que a gente conversa explicando a diferença do que foi o remoto lá pro que é o ensino híbrido. O ensino híbrido parte da premissa de estações, né? O uso, né, de estações, né? É uma das características do ensino híbrido clássico, que está lá no livrinho. Mas, você comentou isso só para não ficar dúvida. Então, por exemplo, se o cara tem um semestre, ele tem 4 meses de aula, ele usar em cada mês coisas diferentes, não configura rotação por estação? Não, ou configura? configura. Ele pode, cada grupo, em cada mês, tem uma estação diferente. Por mês, pode. Então, tem 4 meses. O grupo A, no primeiro mês, o grupo A está num assunto, o grupo B está no outro, o C está no outro. E o D está no outro. Depois eu vou rodando, depois eu vou rodando, depois eu vou rodando. Tinha pensado isso na sua ideia. Pode ser um delta tempo aí maior. Né? De 4 meses eu não tinha pensado. A gente faz já isso normalmente. Quando, por exemplo, muitos cursos superiores em medicina ou enfermagem... Ou o pessoal de veterinária fala assim, eu vou para a fazenda. Enquanto um grupo está lá na fazenda, no campo, o outro está fazendo uma outra atividade no laboratório, dentro da faculdade. E isso depois tira, isso é a rotação por estação. Né? Eu estou desenhando uma rotação por estação. Entendi. E se eu trouxer as dicas de rotação por estação, vai ficar muito melhor para a sua vida, o professor que faz isso. Bem melhor. Então, mas, por exemplo, nesse caso, onde um grupo está... precisa de ter gente em outras salas. Né? Depende de como você desenhou essas atividades, o grau de autonomia que você deu para esses estudantes. Deixa eu perguntar se tem uma história
Sim, eu vou trazer uma história bonitinha. E aí? O que você tá falando aí? Foi. Teoria é legal, quero ver se como é que foi? Então, eu usei com um público bem crítico. Isso. Usei com formação de professores. Ui, delícia. Não, foi bom. Então a gente estava desenhando dentro de formação de professores da medicina. Uau. Então, essa faculdade que tem a medicina, ela separa os professores por módulos. Não tem mais disciplinas, né? Elas são separadas por módulos. E o objetivo da instituição era que todos os módulos tivessem um braço de aprendizagem baseado em projetos, um braço de realidade aumentada, né? E um braço de estudos clínicos ali. Então, o que a gente fez? O que eu fiz? Desenhei cada uma das estações de modo autônomo para esses assuntos. Eu forneci material, isso é importante, para cada uma dessas estações. Uma referência bibliográfica, uma referência de conteúdo, vídeo do canal do Canvas, canal de alta qualidade. Fui separando, criando esse material. Por isso o planejamento é mais complexo. Para que eles tivessem autonomia ali dentro. Então, eles conseguissem ter bastante autonomia dentro de cada uma dessas estações. Então, é um exemplo que as estações, eles conseguem, na estação, resolver com todo o material que você já trouxe preparado. Todo o material que eu fiz, mas eles vão pesquisar, né? Eles vão se aprofundar. Mas tem ali uma... Ele começa ali. How to do ali, exatamente. naquele lugar. Ele não chega abandonado. Por que disso? Para eu garantir... Tem ali como fazer. How to do, né? Para ele garantir que ele vai chegar nos objetivos de aprendizagens que eu estabeleci, né? Para esse processo. Uma vez que a gente definiu isso, aconteceu algumas coisas muito bacanas. Primeiro, esse grau de autonomia, então dividimos os grupos, e esses grupos estavam de acordo com o módulo. Então eu decidi. Então os professores que atuavam no mesmo módulo estavam no mesmo grupo. Por quê? Para que ao final eles já saíssem com o módulo pronto. Entendi. Com a aula deles do semestre. Não pronta a aula, mas o que aconteceria? Então a primeira estação o grupo tinha que definir qual problema vocês vão definir. Então vamos estudar aprendizagem baseada em problemas. Eles sentaram e definiram com a aprendizagem baseada em problemas. A outra estação, no outro dia, para eles era, olha, agora qual vai ser a estratégia sobre realidade aumentada? Como que vocês vão usar? Qual software? Está aqui os softwares. Qual tipo das simulações você vai utilizar? E o terceiro aqui e agora como que você vai trabalhar isso com estudos clínicos? Então, quais estudos clínicos você vai usar para isso? A gente acabou fazendo um trabalho em grupo, né? Que resolve a vida deles. E por que isso? Porque vida de médico é muito complexa e eu tinha 1 hora com cada um deles. Então, eu não tinha um dia para trocar ideia. Mas eu tinha várias 1 horas ao longo da semana. Então, a gente fez essas 3 estações e no 4º dia a gente fez o fechamento, onde cada módulo apresentou, olha, esse semestre a gente vai fazer isso, isso e isso. O que aconteceu, todos os professores sabiam o que aconteceria em cada módulo. Né? Poxa, bem, um jeito de fazer planejamento. Planejamos, né? De verdade. De verdade. Planejamos de verdade. Realmente, por rotação de estação. Em grupo. Poxa, e dá para fazer isso com aluno, obviamente. Preparando para a prova, né? Preparando para a prova. Então, tem várias opções. Sobre rotação, mais alguma pergunta? Não, tô ótimo. Mais um comentário? Acho que... A dúvida sempre se você está assistindo até aqui, deixa o seu like. Exatamente. Claro, se inscreva, pelo compartilha. amor de Deus. Compartilha com esses professores que você quer fazer esse planejamento em grupo. Fala assim, gente, que legal, olha aqui que eu vi no do Canvas aqui. Dá para fazer um negócio aqui. Gestores, dá para fazer um negócio diferente aqui. Não deixe de comentar. Este é mais um episódio, vão ter vários episódios, tem vários episódios, então olha aí, procure na lista de reprodução, no seu feed aí do podcast ou do canal do YouTube. E pega o material também impresso, seu e-book que tá por aí. E vamos até o próximo. Valeu, até mais, gente. Até mais.